Então diga para o irmão que está do seu lado: se você tem juízo, é melhor você ir embora agora. Porque... E abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 24. Glória a Deus. Glória a Deus. Está com a gente também o Alisson também. Se é dois Alisson, um Alisson incomoda muita gente, mas dois incomoda muito mais. O Alisson que congregava lá no Mevan do Canadá, lá com o Mateus, não é isso, Alisson? Está vindo para o Brasil, glória a Deus, seja bem-vindo, Alisson. Fica aqui com a gente. Essa região, Adão e Eva moravam aqui nessa região aqui, meu irmão. Verdade. Canadá o quê? Mas sofrer com aquele frio, meu filho. Vem para cá, quer frio, vai para São Joaquim. Aqui tem praia, calorzão desse, aleluia. Glória a Deus. Vem para cá. O que é que você está falando? O que é que vocês estão rindo de nós aí? Ô Alex, seja muito bem-vindo, tá, querido? Glória a Deus. Bênção. Irmãos, Lucas 24, versículo 13. Diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho a uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, ou seja, 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como se que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E o que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada no túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Nécios, traduzindo segundo na linguagem peixeirês de Itajaí, é tolo. Seu tolo. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe a seu respeito, constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, aonde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse:
A paz seja convosco. Que história fantástica. Que coisa tremenda essa passagem do caminho de Emaús. Eu estava hoje meditando um pouquinho sobre a passagem do caminho de Emaús, os dois discípulos. E há uma linha teológica que acredita que esses dois discípulos eram um casal. Não sei se é, mas se for verdade, faz muito sentido ser um casal. Porque assim como o primeiro casal que comendo abriram-se os olhos para o pecado, esse casal comendo abriu os olhos para ver a ressurreição, para ver Jesus. Eu não posso afirmar se era um casal, mas tomara que fosse, porque faz muito sentido. Queridos, o que eu quero dizer é que a obra da cruz, ela não terminou na cruz. Ela, na realidade, ela começou na cruz e ela continua através da igreja. Estava em casa meditando hoje, lendo, estudando, depois do café, e a gente, fica mergulhado ali nas escrituras, pensando não só como um pregador, mas vendo as coisas se encaixarem uma na outra, das coisas que Jesus fez e falava. E eu posso dizer para você, e você julga, que a igreja, para mim, ela não é o ponto principal do que Deus está fazendo. A igreja, para mim, é a ação do que Deus está fazendo, mas não é o ponto principal, porque tem muita gente na igreja que não entende o que Deus está fazendo. A igreja, ela deve ser a ação do que Deus está fazendo. A igreja é a ação do que Deus está fazendo. Porque às vezes a igreja pensa que ela vai dominar tudo, vai conquistar tudo e vai governar tudo. A igreja, ela existe para deixar claro a movimentação de Deus. Porque nós, na realidade, nós estamos preparando tudo para que o rei venha e domine sobre tudo. E entendendo que Cristo não está voltando, não está vindo para salvar a sua igreja, ou para salvar a todos. Ele vem para juntar os salvos e destruir quem está destruindo a terra. É pesado falar isso, mas é isso que a Bíblia relata. O Senhor não está vindo salvar a sua igreja. E se eu não entender a primeira vinda de Cristo, é bem provável que eu não estou esperando a segunda. É bem provável que eu estou na igreja por causa de mim, por causa da minha necessidade, não por causa de Cristo. Então é bem provável que eu possa até usar a primeira vinda para encher minhas cadeiras, mas eu não tenho nenhum preparo para esperar a segunda vinda de Cristo. Se nós só focarmos no que Jesus fez na cruz, nós reduziremos o seu governo vindouro. Porque Jesus não está vindo para salvar a sua igreja, Ele está vindo para governar toda a terra com os salvos. Jesus está vindo, por isso que teremos um novo sol, um novo céu e uma nova terra, para quem nasceu de novo. Agora, se eu não tenho nenhuma esperança se eu não entendi a primeira vinda e o propósito dela, eu não tenho nenhuma perspectiva na segunda vinda de Cristo. Porque a obra de Cristo não terminou na cruz, ela começou na cruz. Mas ele disse: está consumado. Essa ideia de estar consumado, ele estava dizendo: a conta está paga. Mas daqui começa. Então salvação não é o fim das coisas, é o começo delas, irmãos. Salvação é o começo delas. Porque Jesus, parece pesado o que eu vou falar, Ele não quer só te salvar. Porque se você acha que Ele quer só te salvar, você não vai trabalhar para salvar também, você não vai trabalhar para mudar a terra, você não vai trabalhar para melhoria. Por isso que eu digo que quem vai prestar conta de tudo que passou pela sua mão, pela sua cabeça, pelo seu coração, é todo mundo, não é só os pastores. Talvez sobre nós, como diz a Bíblia, é um pouco mais, é um pouco maior a pressão,
Por quê? Porque por isso que ele diz: não sede vós muitos mestres, porque sobre vós a cobrança é um pouco maior, né? Mas todos vão ter que prestar conta, irmãos. Todos vão ter que prestar conta. E a obra não terminou na cruz, ela começou na cruz, ela continua através da igreja. E se tu não conheces a ideia original, tu vai andar com Jesus frustrado. Porque esses homens, eles tinham um entendimento até a cruz. A partir da cruz eles não entendiam mais nada. Por isso Jesus entra no meio deles, eles ficam frustrados. Esses dois homens a caminho de Emaús, eles me fazem pensar o quê? Que trabalhar para Deus sem conhecer a ideia original vai me deixar perdido no serviço, vai me deixar perdido na igreja. Quando você reproduz algo que você não entendeu, eu costumo dizer que a gente só reproduz a ignorância. Por isso é tão necessário que eu entenda, porque senão eu vou adulterar a ideia original. Eu estou aqui porque eu fui salvo por Cristo, mas eu não fui só salvo por Cristo, eu fui reposicionado em governo, um governo que Adão perdeu. E eu preciso ser reposicionado, porque eu corro o risco de ser alguém salvo por Cristo e governado por tudo que me rodeia. Governado pelo medo, pela culpa, pela indiferença, pela necessidade ou pela fartura. Porque tem gente que é governado pela fartura. Eu preciso entender a movimentação original de Deus, irmãos. E para mim, se eu quero entender como Deus faz, eu preciso entender como Deus fez com o primeiro homem, que foi Adão. Então põe para mim aqui Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos partir do primeiro homem. Diz assim, Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou o homem para quê? Para ter domínio. Deus não criou o homem para... Deus não disse: Adão, eu vou te salvar. Deus disse: Adão, domina. Olha o verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Verso 28, paramos aqui. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre as três esferas: água, ar e terra. Domine sobre a terra, domine sobre a água, domine sobre o ar, domine sobre as aves, sobre os peixes, sobre os animais. Mas você não vai ver aqui Deus dando domínio para um homem sobre outro homem. Essa cultura de um homem querer dominar outro homem é uma cultura do diabo. É uma cultura do inferno. Por isso que comunismo é do diabo. Pegou? Porque Deus não deu autoridade para um homem governar outro. Ele disse: domine sobre todas as coisas, peixes, aves e animais. Agora perceba, Deus disse: frutifica, multiplica, enche a terra e sujeita tudo, ou seja, bota tudo debaixo do seu governo. Aí você ouve o pastor Jacques dizer assim: ó, vem aqui, a gente vai ter um trabalho com os empresários aqui. Irmãos, aí o cara vem aqui, ele pensa que ele vem aprender a ganhar dinheiro, a multiplicar. Não é multiplicar, primeiro você tem que frutificar, porque você não pode multiplicar o que você não frutificou. Pegou? Eu frutifico como? Como marido, como esposa, como pai, como filho, como patrão, como empregado, tendo rotinas de obediência na minha vida. As rotinas de obediência na minha vida vão me dar frutos. Muita gente está dando resultado, mas não está dando fruto. E o que Deus celebra é o fruto, não é o resultado. E pasmem, muita gente para dar fruto vai ter que parar de dar resultado. Como assim, pastor?
Porque a gente acha que dando resultado, está dando fruto. Não, o resultado é para os outros ver. Fruto, quem vê em você é um só. Deus vê o teu coração, Deus vê as tuas intenções, Deus vê as tuas vontades, as tuas paixões. Amém? Deus sabe se você está dando fruto ou não. Por isso que antes de ensinar um homem a ganhar dinheiro, ensine ele a dar fruto. Amém? Antes de você ensinar a vender, a comprar, a pagar, a multiplicar, porque multiplicar é de Deus. Diga comigo, multiplicar é de Deus. Diga, multiplicar é de Deus. Tem gente que acha assim, ó, o pastor é de Deus, o coach é do diabo. Não, senhor. Eu conheço muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, que não estão no púlpito pregando, mas estão ensinando as pessoas a frutificar. Quer ser um bom empresário? Seja um bom marido, seja um bom pai, seja um bom filho, e certamente tudo que você botar a mão vai multiplicar, irmão. Você vai multiplicar em tudo que você fizer. Amém? Amém? Você não precisa ser um grande empresário para ensinar alguém a multiplicar. Você precisa ser um bom marido, um bom pai, um bom cidadão, um bom homem, uma mulher abençoada, uma boa mulher. Você está me entendendo? Olha o que Deus diz. Você primeiro primeiro Deus fez o quê? Abençoou. Depois Deus disse: agora você frutifica, depois você multiplica, depois você enche, e depois você pega tudo e governa sobre isso. Ou seja, tudo que você prosperar, ganhar e fizer não vai governar você, é você que vai governar tudo isso. Por quê? Porque eu te abençoei para isso. Porque tem gente que enriquece, mas perde a família, perde os filhos, perde a casa, perde a mão. Por quê? Por quê? Porque não sujeitou. Você tem que sujeitar quem te abençoa. E quem é que te abençoa? É Ele, irmão. É Ele que te abençoa. Frutifica, multiplica, enche a terra e sujeita tudo. Por quê? Porque dominar vem de pisar. Quando a Bíblia diz em Salmo 91, pisarás o leão e a áspide, está dizendo o quê? Você vai governar sobre ele. Em breve o Deus de paz vai fazer o quê? Vai pisar, vai esmagar a cabeça da serpente. Cabeça fala o quê? Do quê? Governo. Pisar fala de domínio. O que é que o Senhor está dizendo para ti? Que Ele tem poder e domínio para pisar a cabeça, o governo do diabo. Aleluia! Sim! Quando você pisa na cabeça, cabeça fala de governo. Por isso que o óleo tem que descer primeiro na cabeça, depois sobre a barba. Barba fala de autoridade. Depois sobre as vestes. Vestes fala de santidade. Amém, irmãos? Você está entendendo isso, querido? Mas o que isso tem a ver com a mensagem? Tem a ver, porque senão você pode andar frustrado com Cristo, se você não entender o pós-cruz. Se você não entender o pós-cruz, esses dois homens estavam indo a caminho de Emaús frustrados, Jesus no meio, e eles cegos e não viram Jesus ali. Irmão, quando Pedro e João declaravam: o reino de Deus está vindo, o reino virá, era uma ameaça para todos os outros reinos. Por que todos os reinos da terra se levantam contra o reino de Deus? Porque o reino de Deus é uma ameaça para todos os outros reinos. Porque Herodias, através da dança da sua filha Salomé, pediu a cabeça de João Batista. Porque João Batista sentenciava todos os outros reinos quando ele dizia: o reino dos céus está vindo, arrependei-vos. O evangelho do reino traz ameaças políticas. Por quê? Porque quando o reino de Deus chega no lugar, ele domina o território. Ele domina o território, irmãos. Então quando ele falava: o reino de Deus está vindo, ele dizia: meu Deus,
Os governos tinham medo. Até hoje tem. Até hoje tem. Por isso que os magos foram visitar Jesus e pararam em Herodes. Herodes perguntou: vai o rei de Israel? Se vocês acharem, me falam onde ele está. Quando você fala, está próximo o reino de Deus, irmão, todo o reino da terra cairá por terra, meu irmão. Amém. Então fica tranquilo, é um propósito eterno de Deus. Jesus pregava para os judeus, mas quem é que entendia? Eram os gentios. Os gentios é que vinham e criam no que ele dizia. Ele mandou pregar a casa perdida de Israel. Ou seja, eles criam, mas eles criam de um modo equivocado. Eles não conseguiam compreender domínio. Eles não conseguiam compreender que Jesus não veio salvar os judeus de Roma. Ele veio salvar o homem do pecado. E eu preciso entender os movimentos de Deus. Tem um amigo precioso chamado Paulo Borges Júnior. Ele diz que Jesus, para explicar aos discípulos sobre o que ia acontecer na cruz, ele marcou uma mesa, uma ceia. E depois da cruz, os discípulos não entenderam. Por isso estavam com medo. Uns voltaram para Emaús, outros fugiram com medo, outros se trancaram numa casa com medo dos judeus. Jesus, veja bem, Jesus fez uma mesa para explicar a cruz. Ele estava dizendo: agora eu vou morrer, né? Mas vou ressuscitar no terceiro dia. Ele fez uma mesa, lavou o pé de todo mundo, serviu a comida, falou até, indicou quem ia trair. Tudo certo, está tudo arrumado. Mas depois da cruz ninguém entendeu. Aí o que é que ele faz? Ele repete a cruz? Não, ele repete a mesa. Ele repete a mesa para explicar de novo. Para explicar de novo. Ninguém vai entender a cruz se não for para a mesa. Por isso que é importante a ceia. Por isso que é importante a ceia, querido. Nós estamos repetindo. Sabe o que nós estamos repetindo na igreja? A cruz. Nós estamos repetindo a cruz, crucificando pessoas. Nós queremos repetir a cruz. Nós estamos crucificando Cristo de novo, quando nós deveríamos repetir a mesa da comunhão, a mesa do relacionamento. Nós deveríamos criar a mesa e a gente fica criando cruz. Veja bem, Jesus fez uma mesa para explicar a cruz. A cruz eles não entenderam. Jesus repetiu a mesa, ele não repetiu a cruz. A igreja ela precisa repetir a mesa. Não é a cruz que a igreja precisa repetir. A igreja precisa indicar a cruz é ali, mas é a mesa da comunhão, é os pequenos grupos, é em casa, é no partir do pão, é quando estamos juntos dentro de um propósito, pensando a mesma coisa, todo mundo querendo a mesma coisa, irmãos. Aleluia, isso é a igreja de Cristo. A mesa explica a cruz, a comunhão, o perdão, o serviço. Esses dois homens a caminho de Emaús, eles não entenderam a cruz, mas na mesa, no partir do pão, os seus olhos se abriram. No partir do pão, os seus olhos se abriram. Então eles entenderam a cruz. Por isso não existe igreja só pela internet. Não existe o meu pastor online. Eu preciso ser tocado, eu preciso ser ministrado, eu preciso rasgar meu coração, eu preciso de toque, eu preciso de abraço. Aleluia, alguém está me entendendo aqui? Eu preciso vir para a igreja, eu preciso sentar do lado de gente que eu não gosto. Não diz amém que é perigoso agora. Os dois homens a caminho de Emaús, eles não entenderam a cruz, mas no partir do pão, abriram os olhos dos dois irmãos. Quer abrir os olhos de alguém? Vamos para a igreja. Não, faz uma mesa. Quer ganhar um parente para Jesus? Não arrasta ele para a igreja, faz uma mesa e chama ele, parte o pão com ele. Quer reatar uma amizade perdida? Faz a mesa. Quer reatar um filho distante? Faz a mesa para ele.
Davi já dizia: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aí tem gente que lê isso, mas é tão fariseu que ele diz: agora os meus inimigos vão ver. Não, quando a Bíblia diz que ele vai preparar uma mesa na presença dos seus inimigos, sabe para que é? Para você servir a mesa. Porque se teu inimigo tiver fome, dai de comer. Se ele tiver sede, dai de beber. Porque fazendo assim, juntarás brasa viva sobre a tua cabeça. Aleluia, aleluia. Como é que é? Então o Senhor está dizendo que Deus vai preparar uma mesa na presença dos meus inimigos? Por quê? Mas eu quero ser ungido de Deus. Olha o processo. Eu sirvo a mesa do inimigo. Ele faz o quê? Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice. Isso é viver na unção. Cálice transbordante é isso, irmão. Sabe o que é cálice transbordante? Deixa eu te explicar. Na época de Jesus, na época da cultura judaica, naquela época, se você fosse convidado por alguém, André está aqui que estuda bastante a cultura judaica, sabe me dizer se isso é verdade ou não. Se você fosse convidado por alguém, eu te convidava para ir na minha casa. Chegava lá, você tirava o sapato, eu lavava seus pés, o servo lavava seu pé, você vinha à mesa. Você não se servia. Eu que fazia sinal para o mestre Sala, ele servia seu cálice. E você bebia. Se o cálice estava vazio, você não pegava e servia. Eu fazia sinal para o mestre Sala, ele servia você. Então você entendia o quê? Que enquanto o seu cálice estava sendo cheio, significava que a festa não tinha terminado. Quando o dono da casa queria terminar a festa, ele não dizia: Jeca, acabou, vamos embora, amanhã tem que acordar cedo. Não, eu não fazia que nem nós fizemos. Ele só fazia sinal para o mestre de sala: chega, não serve mais. O cara tinha bebido, viu que o cálice dele esvaziou, ninguém encheu. O que é que ele entendia? Acabou a festa. Quando a Bíblia diz que o meu cálice transborda, o que é que Deus está me dizendo? Que a festa não acabou. Diga para alguém que está do seu lado: pode tomar mais uma, porque a festa não acabou. E se no próximo culto ele encher de novo, é porque a festa ainda não acabou. E se no próximo ele encher de novo, é porque a festa ainda não acabou. Aleluia! Mas respeita o processo, serve a mesa. E se ele tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber. Juntando brasa viva sobre a sua cabeça. Isso vai acontecer. Revelações. Ela é despejada por pessoas que só tem por inimigo o diabo. Revelações, sabedoria e graça é despejada na mente de pessoas que só tem por inimigo o diabo. Seu inimigo não é o crente da outra igreja. Seu inimigo não é alguém que te fez mal. Seu inimigo é o diabo, o inimigo das vossas almas. E ponto final. Aleluia. Aleluia. Só que para ir para a mesa você precisa viver a experiência da cruz. Deixa eu te falar uma coisa, e eu quero profetizar, e isso entenda no seu espírito. Dias virão que as pregações não surtirão mais efeito. Dias virão que as visões não surtirão mais efeito. Mas o partir do pão na mesa vai abrir os olhos de gerações em gerações. A igreja no mundo, muitas décadas atrás, centenas, milhares de anos atrás, ou centenas de anos atrás, ela já foi impedida de se reunir. Mas eles partiam o pão e a unção nunca parou de correr, o azeite nunca parou. A eternidade ela vai começar com uma mesa.
E eu creio que é possível que nestes dias, na mesa, nós teremos novas explicações sobre a eternidade. Não estou dizendo novas doutrinas, eu estou dizendo novos entendimentos. No caminho de Emaús, por que eles saíram da missão, irmãos? Ele estava ali em Jerusalém, fascinado com os milagres, fascinado com a multiplicação dos pães, fascinado com tudo que Jesus fazia. Mas eles saíram da missão por não entender o pós-cruz. Cutuca alguém que está do seu lado, diga: não saia da missão porque mudou as circunstâncias. Diga: não saia da missão porque mudou as circunstâncias. Não saia da missão. Não saia da missão porque mudou as circunstâncias. Não saia da missão porque mudou as circunstâncias. As circunstâncias, elas mudam constantemente, mas não saia da missão. Não fuja do lugar da promessa. Não fuja do lugar da promessa. Deus tem promessas para você ir naquele lugar, porque Ele ressuscitou no mesmo lugar do martírio. Não saia da missão. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu já aprontei algumas vezes as minhas malas para ir embora de Itajaí. Não porque eu não amo essa cidade, não porque eu não quero estar aqui, não porque essa igreja, eu amo essa igreja. Já esbolsei tantas vezes eu ir assim, de ir embora para outra cidade, de ir para outro país. Deus nunca permitiu. Por quê? Porque nós somos peixeiros, irmão. Esse cheiro de bagre. Oh, meu Deus. Eu sou do São Vicente, irmão, do Promorá. Eu já peguei bicho de pé aqui, piolho. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não saia da missão porque mudou as circunstâncias. Por quê, pastor? Porque Jesus vem de uma maneira que nós não estamos esperando. Jesus falou comigo hoje à tarde. Ele disse: eu venho de uma maneira que você não espera, Luiz. Eu venho de uma maneira que você não espera. Irmãos, olha para Cristo, gente. Pastores, olham para Cristo. O Messias vai para a cruz, escandalizando todas as religiões da época. Ele vai para a cruz, ele morre nu na cruz, pregado na cruz, nas portas de Jerusalém, escandalizando todas as religiões da época. Nossos teólogos são incapazes de suportar tudo aquilo que Deus é. Nós estudamos e não suportamos tudo aquilo que Deus é. Somos incapazes, nossos argumentos não conseguem doutrinar o amor de Deus. Temos argumentos para doutrinar. Queremos dizer para Deus: isso você ama, aquilo você não ama. Isso você concorda, aquilo você não concorda. Como o Messias pode morrer como um pecador? Como? Já passou pela sua cabeça como o Salvador pede oração para seus amigos? Como o pão da vida pergunta se tem algo para comer? Como a água viva tem sede? Como o Pai da eternidade precisa morrer? Você já se perguntou, irmão? Se você não consegue compreender isso, como você quer compreender com uma mente limitada um Deus que se chama amor? Aleluia! Quanto mais nós nos afastamos do Calvário, mais nós nos afastamos da possibilidade de sermos ressuscitados com Cristo. Por isso, deu tudo errado, corre para a cruz. Deu tudo errado, corre para a cruz de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Aleluia, alguém está me entendendo aqui? Levante sua mão. Adore o Senhor nesse lugar. Hey! Aleluia. Meus olhos para além dos
montes, eu sei. De lá vem o meu socorro e ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes, e eu elevo os meus olhos para ver. Eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, sim, sobre os montes, eu vou te falar, nós corremos para Emaús porque nós não concordamos da forma que ele faz. Nós fugimos para Emaús porque não concordamos da forma que ele faz. Nós fugimos do Gólgota e queremos entender o futuro. Sabe por que João viu o Apocalipse? Porque ele foi o único apóstolo que viu a crucificação. E você não vai entender o futuro sem entender o Calvário. Ele foi o único apóstolo que assistiu às 6 horas que Jesus ficou na cruz. Ele ficou entendendo sobre amor. Ele disse: cara, que isso? Jesus pensa. Por isso que quando Jesus vai começar a igreja, ele começa com Pedro, e Pedro nem acredita que era ele. Pedro aponta para João e diz: Senhor, e ele? Ele diz: não, ele é para o final. Você é para o começo. Você é teimoso, você é rabugento. Você é para o começo, ele é para o final. Ele viu a crucificação e foi o único apóstolo que não passou pela morte matada. Ninguém matou João. Sabe por que ninguém matou? Porque ele morreu naquele dia, Jackson. Ele ficou olhando para a cruz e, cara, que isso? O apóstolo João foi o único apóstolo que não foi martirizado. Tentavam matar ele, ele não morria. Era o MacGyver. Ele não morria, cara. Tem relatos históricos que colocaram ele em tanques de óleo quente e tiravam, ele estava vivo. Por quê? Porque ele morreu naquele dia que ele assistiu à crucificação. Porque crucificação não é um homem assistindo Cristo morrer. Crucificação é eu estar crucificado com Cristo. E já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E até que eu não tenha esse sentimento, eu não entendi o Calvário. Se eu ainda acho que tenho direitos e direitos e ter direitos, eu não entendi o Calvário. Se eu saio atropelando tudo e a todos para me dar bem na vida, eu não entendi o Calvário. Eu não me conformo como pessoas suportam um evangelho de mentira, onde põe o homem no centro e diz: você é o vitorioso, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer, você é o homem. Não, você não é nada.
Você não é nada, você só é alguma coisa porque encontrou Jesus no caminho e Ele mudou a sua história, mudou a sua vida. Você não é nada, você não é nada, você não é nada. Chega de evangelho antropocêntrico, vaidoso, mentiroso. Se já morremos com Cristo, nós não podemos tirar Cristo do centro. E como disse o Jackson aqui, até para ganhar dinheiro eu tenho que aprender com Ele. Até para dominar as minhas finanças, a minha saúde, eu tenho que aprender com Ele. E Jesus ama quando você senta com Ele e diz: Senhor, me mostra como faz. E você vai se assustar porque Ele vem, senta e te mostra como faz. Aleluia, alguém está me entendendo aqui? Aleluia. Então, se você sabe e conhece alguém que está sendo ludibriado pelo evangelho de mentira, de engano, por favor, abra os olhos dessas pessoas. Como? Parta o pão para elas. Ah, mas o importante é estar na igreja. Não! Do que adianta estar numa igreja que eu não desfruto do benefício de Cristo? Se você sabe de alguém que está ouvindo o evangelho, negociando com Deus suas finanças, sua carreira, sua vida, acorde essas pessoas, chame elas para uma mesa, parta o pão com elas. Por favor, irmãos, pastores, vocês que são coaches, que ensinam essas pessoas, parte o pão com elas, Fernanda. Parte o pão com elas, irmãos. Parte o pão com elas, chame elas. Olha, você precisa ouvir o evangelho. Não, por favor, pregue Cristo crucificado. O evangelho é loucura. Uns querem sinais, outros querem poder, outros querem ambição, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Cristo crucificado e ressurreto. Fugimos para o Gólgota e queremos entender do futuro. Ah, eu vou sair da igreja porque eu não concordo. Não está de acordo com aquilo que eu esperava, não está de acordo. Tem lugares que eu não concordo e eu preciso estar. Por quê? Porque o meu partido pão abre olhos de pessoas. Ou você acha que como pastor presidente eu concordo com tudo que acontece aqui dentro? Não, eu não concordo. Mas eu também sou tratado. Uma vez um irmão bateu no meu escritório e disse: pastor, eu quero ir embora. Eu queria me desligar do meu van, estou indo embora. Eu digo: leva eu. Ele disse: não, o senhor é o pastor. Eu digo: ah, você tem opções, eu não tenho. Quer dizer que eu tenho que te aturar e você não pode me aturar. Ele começou a chorar, se abraçou comigo, está aí até hoje, irmão. Porque nós precisamos entender isso. Nós estamos sendo restaurados um pelo outro. Nós somos ministrados no partir do pão, irmão. E quando partimos o pão junto, muita coisa vai para o lugar. Quer resolver uns BO? Faz uma comidinha. Chama alguém, senta na mesa. É gostoso demais isso, irmãos. Aí eles falam para Jesus: aquele que nós colocamos a nossa esperança morreu como um pecador. Isso não está de acordo com aquilo que eu acredito. Aqueles homens estavam dizendo para Jesus: isso não está de acordo com o que eu acredito. Nós botamos nele a nossa esperança e ele morreu como um pecador, nu, peladão, pendurado numa cruz. E agora o que fazer? A realidade presente estava ali, irmão, ressurreto, no meio deles, e perguntando: o que está acontecendo? Jesus entra no meio deles e pergunta: o que vocês estão falando?
Eles perguntam: você não sabe? Ele diz: não, o que houve? Onde é que você estava? Que só você não sabe. Esse é o problema. É a gente não saber onde Jesus está quando a gente se frustra. Ele estava no meio. Ele estava ali. Ele estava ali no meio e eles não viram, porque a frustração cega. Porque o que é frustrar? É esperar um resultado que não veio. Quando você espera um resultado que não veio, você frustra. Agora você precisa entender que cristianismo já tem um fim determinado. E Deus não vai fazer como você quer, Ele vai fazer como já está escrito. E vai acontecer exatamente como está escrito. E nós estamos aqui para cumprir o que está escrito. E o dia que você se alistou para esse exército, você só botou a farda, pegou a ferramenta, pegou a arma, pegou o cantil d'água, pegou o pão, pegou o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada, a lei, a couraça da justiça, e você foi para a trincheira. E agora só espera a ordem do general, porque na hora certa você vai entender todas as coisas. O que eu faço agora tu não entendes, mas tu entenderás depois. Aleluia! Aleluia! A realidade presente estava ali. Jesus ressurreto pregou para os dois e eles não se converteram. Jesus pregou para os dois, Lapa, e eles não se converteram, não abriram os olhos. Imagine nós. Se Jesus estava ali no meio, não abriu os olhos dele, tu acha que é fácil abrir o nosso? O Jesus ressurreto pregou para os dois. Aí quando chegou na estalagem, na aldeia, eles disseram: fica com a gente. Jesus: não, tem que ir. Eles queriam que Jesus ficasse com eles. E Jesus queria o quê? Que eles voltassem para o lugar da promessa. Volta para o lugar da promessa. E esse lugar não é geográfico. Hoje para você não é geográfico, é um lugar aqui dentro e aqui dentro. Volta para o lugar da promessa aqui dentro. Você tem uma promessa. Se a realidade não condiz com as tuas conclusões, se cruzou a linha de chegada e não chegou como você queria, ei, dá tempo ainda, meu amigo. Dá tempo de fazer as coisas do jeito de Deus. Se pregando eles não se converteram, aí Jesus entra no plano B. Ou seja, vai para a mesa com eles: vamos comer, vamos tomar um café. E no partir do pão, os olhos deles se abrem. E quando os olhos se abrem, Jesus desaparece. Já viu que coisa? Você está na igreja, está buscando, está chorando, está rindo, está levantando a mão. Ai meu Deus, está uma glória, está uma glória. Aí quando abre seus olhos, Jesus desaparece. Aí você fica: mas o que é que aconteceu? Será que eu não sou mais espiritual? Que paradoxo é esse? Com os olhos fechados, Jesus estava ali. Com os olhos abertos, Jesus saiu. Por quê, pastor? Porque nós queremos uma forma de fazer. Nós queremos ver do nosso jeito, fazer do nosso jeito. E Jesus só quer partir o pão. Querido, nós temos centenas, para não dizer milhares, de denominações na terra. Mas não existe uma visão uniforme para a igreja. Se a igreja é multiforme, a visão das igrejas sempre vão ser multiforme. Uma acredita mais aqui, outra acredita mais ali, e vai ser sempre assim. Isso não vai mudar. Amém, querido? Nós precisamos, porque Ele nos chamou para ser administradores dos mistérios de Deus, e nós devemos ser fiel até o fim. E quanto mais eu me afasto do Calvário, mais nós nos afastamos do túmulo vazio. Se eu me afasto do Calvário, eu vou me afastar do túmulo vazio, não vou entender a ressurreição. Você precisa voltar para o lugar em Deus que você jamais deveria ter saído. Deixa eu falar isso profetizando. Fala para a pessoa que está do seu lado: você precisa voltar para o lugar em Deus que você jamais deveria ter saído. Ressignificar o propósito. Que mais? Recalcular a rota. Que mais? Voltar para Jerusalém e se tornar uma testemunha viva. Porque eu acho que eu preciso estar sempre em prosperidade para ser útil. Que eu preciso ter sempre recurso em todo tempo, em todo tempo. A Bíblia não diz que você tem que ter todo o tempo dinheiro. Ela diz que em todo o tempo seja alvo as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça.
Você pode ter necessidade no bolso, na gaveta. Você pode ter necessidade de recurso no momento, mas que nunca falte óleo sobre a tua cabeça. E que nunca falte. Você vai passar uns perrengues na vida? Vai ter dia que você vai estar lá em cima. Vai ter dia que a roda gigante vai parar com você lá em cima, você vê a cidade toda. Vai ter dia que você vai parar lá embaixo, você não está vendo nada. Mas que nunca. Pode faltar o recurso? Pode faltar? Pode faltar? Pode. Eu vou olhar para esse lado também. Pode faltar? Pode. O que é que não pode faltar? Não pode faltar óleo sobre a cabeça e pureza no seu coração. Não pode faltar vestes brancas e não pode faltar óleo sobre a sua cabeça. Que nunca falte isso. Então eles voltaram para o lugar da promessa. Quando abriu os olhos, eles voltaram para o lugar da promessa, que é o mesmo lugar que ele ressuscitou. O mesmo lugar da morte do Messias foi o mesmo lugar da ressurreição. Tanto é que até hoje, quando você vai em Jerusalém de caravana, a gente faz tudo num dia só. O Calvário, o Jardim do Túmulo, porque é tudo perto. É tudo muito perto. Esse é o problema. Você quer fugir dali para não ver mais a cruz. Quando o Senhor diz que você tem que tomar a tua cruz todo dia. Todo dia tem que tomar a cruz. E quer saber? A sua cruz não é sua esposa. A sua cruz não é seu marido. Isso é uma cruz. Não é. Isso é uma bênção na sua vida. Se ele está sendo usado por Deus para te empurrar para a cruz, é uma coisa. Mas a sua cruz não é seu filho. Sua cruz não é seu cônjuge. Sua cruz não é seus negócios. A sua cruz é o velho homem que você tem que matar aí dentro. Que ele acha que sabe mais do que você. Que ele todo dia quer ressuscitar e você diz: você está morto, Luiz Hermínio. Você não vai ressuscitar mais. Eu estou crucificado com Cristo, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Por isso que se você corre para a igreja para ter sua vida abençoada, você corre o risco também de ressuscitar o velho homem. Você corre para a igreja para matar o velho homem, para que Cristo viva em você, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Ele atravessa, aí para terminar, ele atravessou a parede aqui, irmão. Ele atravessou a parede. No último versículo, os discípulos, os dois voltam e encontram os discípulos tudo trancado. Jesus atravessou a parede. Ele mostra uma nova forma de realidade. Eu quero dizer para todos os crentes que estão aqui: Deus tem uma nova forma de realidade para você viver. Qual é, pastor? Uma forma de fisicalidade. Como é isso? É quando o céu invade a terra. É quando o futuro invade o tempo presente. É quando a vida invade a morte. É quando o tempo é invadido pela eternidade. Você se olha no espelho e está ficando velho. Aí você pode puxar para onde você quiser. Pode esticar. Tem gente que está tão esticada que quando ri o dedo do pé levanta. Pode esticar aí, fica bonito, é legal. Fica bonitão, é legal. Pode fazer, é bom, é bonito. Você gosta? Capricha. Capricha. Não vai ficar com cara de coringa. Mas você olha no espelho. Se você tem uma consciência de eternidade, você ri dos seus cabelos brancos. Você ri da sua calvície. Você ri dos seus pés de galinha. Você diz: eu vou viver eternamente. Aí você olha para o seu corpo. Você foi no médico, você tem um exame dizendo que você está doente. Aí você diz: não, mas esse não é meu filho. Essa é a nova forma de realidade, quando a vida invade a morte, quando o futuro invade o tempo presente. Você está ali cheio de coisa. Amanhã é segunda, cheio de BO para resolver até o meio-dia, porque o banco abre às 11. Eu sei. Aleluia. 11 horas da manhã, amanhã o financeiro aqui já liga para a gente. Tem que fazer alguma coisa. Eu digo: ora,
Nós estamos orando. Eu digo, então chora também. Por quê? Porque essa é a vida. Mas quando você tem uma perspectiva de uma nova realidade presente, uma forma de fisicalidade, um mundo que você acha que é imaginário, mas não é, é o mundo real, o mundo invisível de Deus, Vanessa. O mundo espiritual, ele vem e invade toda a sua vida. Aleluia. Aí você sabe, você vê Jesus ali. Você sabe, Jesus está comigo aqui. Está difícil, eu estou sofrendo, mas Jesus está comigo. E você não tem cara de sofrimento. Você limpa a cara de sofrimento e você vai para a luta, você vai para a guerra. Você tira a cara de vítima e você vai para a guerra. Aleluia. Porque que tempo é esse? Esse é o tempo que Jesus entra com o corpo glorificado e senta para comer com você. Ah, meu Deus, como é que é? Meu Deus, é uma forma de fisicalidade, onde Cristo come e bebe com o corpo glorificado. Para mostrar o que para mim? Para mostrar para mim, para mostrar para a igreja que espiritualidade não é tão invisível assim. Que é ser espiritual, pode ser visível e humano. Quer ser espiritual? Você pode ser visível e humano. Você pode ser tocável e ser um homem espiritual. Jesus trabalhou de 30 anos de carpinteiro. E eu te pergunto, Jesus foi chamado para ser carpinteiro? Ele foi chamado para ser carpinteiro? Não! Mas ele ficou 30 anos sendo carpinteiro, para 3 anos manifestar a sua espiritualidade cheia do Espírito Santo. Então talvez o que você está fazendo agora, você diz, mas não é meu lugar. E Deus diz, não é mesmo. Eu só estou preparando você para aquilo que está por vir. Talvez você tenha que servir num lugar que não é para você, para quando o lugar que é para você chegar, aleluia. Meu Deus, que realidade é essa? A realidade de Cristo. Existem derrotas que são mais valiosas do que vitória. Como é que é? Existem derrotas que são mais valiosas do que vitória. Por exemplo, Davi casou com Mical. Mical não gerava filho. Era uma derrota, mas era uma vitória. Por quê? Porque Deus não queria que Davi gerasse filho na casa de Saul. Entenda o que Deus está fazendo, porque até a esterilidade tem seu propósito na presença de Deus. Mas o anticristo, o que é que você acha que é o anticristo? O anticristo é construir muros que nos separam uns dos outros. O Espírito Santo não está preso numa Bíblia de estudo. Ele não está preso numa teologia reformada. Ele não está preso numa congregação eclesiástica. Ele não está preso no seu regime interno. Ele não está preso em grupos étnicos. Não, ele não está preso. O Espírito Santo está solto. Eu não posso criar um lugar para ele se manifestar e achar que ele vai se manifestar só ali. O Espírito Santo está livre, irmão. Para terminar, cutuca alguém e diga: seu ministério é da reconciliação. Diga: seu ministério é quebrar muro. Diga para ele: é sair da religião privada e tribal. Porque quem anda na religião privada e tribal já é anticristo. Porque Cristo é o que? Tudo em todos. Eu declaro esses dias agora, Deus vai levantar o ministério das marretas, que vai quebrar muro, que vai quebrar parede, que vai quebrar alicerces que não servem para nada. Divisões teológicas, divisões sociais, divisões culturais. As primeiras igrejas, irmãos, elas não eram perfeitas. Elas eram sim preconceituosas e divididas. Aí Deus levanta Paulo, que derrubou tudo, misturou tudo, que até confrontava os cristãos, que quando estava com o judeu era de um jeito, quando estava com o gentil era de outro. Agora é para encerrar mesmo. A estratégia de abrir os olhos de crentes ainda é o partir do pão. Amém? Você pode vir nesse culto e o coração está queimando e você está cego e não está enxergando Jesus. Um disse para o outro: você lembra quando o nosso coração queimava?
Jesus disse, o coração deles queimava, mas eles não abriram os olhos. Você pode vir num culto como esse, sentir o amor de Deus, sentir a presença, sentir a unção, e as escamas dos seus olhos não caírem. Porque as escamas só podem cair quando você tem o entendimento do Calvário. Amém? Jesus abre os seus olhos para quê? Para você voltar para o foco, para aquilo que Deus tem para você. Se seus olhos foram abertos ali, se os olhos daqueles homens foram abertos enquanto eles comiam, eu espero que enquanto você esteja comendo essa palavra, seus olhos também estejam abrindo. Amém, querido? Não pense que os movimentos de agora é só sobre vinho novo. Não, os movimentos de agora é sobre os odres novos que Deus está preparando. Sabe, muitos de nós cristãos antigos, vamos dizer assim, que estamos 20 anos, 30 anos servindo ao Senhor, muitos de nós muitas vezes não celebram mais as coisas novas. E nós precisamos nos refazer em Cristo. Nós não podemos perder a paixão, as lágrimas de ver um convertido novo se entregando para Cristo, de ver um milagre. Parece que a gente já viu tudo e parece que nós não temos mais nenhuma sensibilidade espiritual. Isso é perigoso, irmãos, porque a gente vive no piloto automático. Não permita que isso aconteça na sua vida, no seu ministério. Quando você perceber que não tem mais lágrima nos seus olhos, que você não se sensibiliza mais quando lê as Escrituras, e se você está aqui com o coração queimando enquanto ele fala, e mesmo assim não está enxergando, deixa eu te ajudar a abrir os seus olhos. Não use a necessidade das pessoas para suprir suas vaidades. Deus nos chamou para fazer justiça aos menos favorecidos. Se você não tem expectativa na segunda vinda de Cristo, é bem provável que você vai usar a primeira vinda só para suprir vaidade, só para ter um ministério relevante, só para ter um negócio relevante, porque eu sou de Cristo e Cristo me abençoa, e abençoa mesmo. Mas não pense que os movimentos de agora é só sobre uma nova unção que Deus vai derramar. Não, eu não vejo que não tem só sobre uma nova unção. Os movimentos de agora, eles são para a preparação do odre. Eu tive, irmãos, quando 3 estádios dessa nação em 2020, em fevereiro de 2020, antes da pandemia chegar no Brasil, movimentos de jovens, eu estive pregando em 2 dos estádios, no Allianz Parque, no Morumbi, 75 mil pessoas, 78 mil pessoas, e nós estávamos ali no Descende, e nós estávamos almejando um avivamento, e todos os estádios cheios nos dias que se passaram, e Deus me falava, ele disse: Luiz, isso aqui não é um derramamento de vinho, mas é a preparação para o outro. Dias depois veio a pandemia, que nós ficamos reclusos em casa, e eu acredito sim que aqueles dias eles foram proféticos. Para quem achou que estava já vivendo um avivamento, não entendeu, mas para quem, precursores que entenderam que nós estávamos sendo restaurados ou sendo preparados para um tempo de reclusão. Eu fui para casa, eu preguei aqui alguns domingos, eu preguei 6 meses nesse púlpito, só com as câmeras ligadas, para passar pela internet. Não tinha gente aqui, mas nós adorávamos a Deus aqui. Eu fiz live por 1 ano e meio, ao meio-dia, tocando pessoas nas suas casas, ministrando, servindo a mesa todo dia. E a palavra que Deus disse era: faça meio-dia no horário do almoço, no horário da mesa posta. Eu não fiz porque eu quis, foi uma palavra de Deus. Eu poderia ter feito à noite. O Senhor disse: faça meio-dia, no horário do rango, porque eu quero servir a mesa nesses dias. Eu quero mostrar princípios. E eu estava lá nesses estádios cheios, irmãos, pregando.
Mas um dia, naquela mesma noite, naquele hotel, o Senhor falou comigo e disse: Luiz, não é derramamento de um vinho novo agora, é a preparação para um odre, para aquilo que está por vir. E por muitos anos, se você olhar as nossas mensagens de 2015, 14, 13, você vai ver muitas vezes nós falando desse púlpito aqui, dizendo: Deus vai parar o mundo. Nós não imaginávamos que seria uma pandemia, mas nós falávamos e profetizávamos: Deus vai parar tudo. E o mundo parou, irmãos. E quando nós voltamos, muitos de nós voltamos mais crentes, mais sensíveis à voz do Espírito. Perdemos amigos, parentes, pais, filhos, amigos presentes. E Deus nos ensinou muita coisa. Então eu quero deixar um recado para você aqui. Deixa eu abrir seus olhos. Senta com Jesus, irmão. Deixa Ele partir o pão para você. Deus tem coisas na sua vida que você ainda não experimentou. Coisas que vai além de dinheiro, vai além de fama, de vanglória. Você vai prosperar muito, mas vai além disso tudo. Senta na mesa com Jesus, porque você corre o risco do seu coração estar queimando, mas seus olhos estão fechados. E o que nós precisamos é abrir os olhos. Amém? E um dos sinais do Messias é que os cegos verão. Jesus falou isso em João 9. Ele disse: olha, eu vim para aqueles que são cegos vejam, e aqueles que pensam ver se tornem cegos. Quero orar por você. Essa palavra falou muito comigo hoje à tarde, mas me pegou assim, de jeito. Eu estava na cadeira escrevendo que eu tive que sair e me jogar no chão do peso da sua glória. Do peso da sua glória. Eu sei que o Senhor está fazendo algo nessa nação. Eu sei, isso vai envolver nossas vidas, nosso tempo, nossos recursos, em nome do Senhor Jesus. Por isso, irmãos, seja bom nesses dias, seja generoso. Não faça muitas contas. Não, pastor, não. Porque Deus vai te ensinar a depender dEle. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que essa geração veja, Senhor Deus, que o Senhor está no meio. Eu oro para que as pessoas vejam que no partir do pão o Senhor está junto, o Senhor está dentro, o Senhor não nos abandonou, o Senhor não morreu e foi para um túmulo e ficou lá. Não, o Senhor ressuscitou, o túmulo está vazio, e um dia o Senhor voltará. E uma igreja que pensa que está morta, ela vai ressuscitar contigo. Sim, Deus, os santos ressuscitarão contigo. Nós declaramos que os santos ressuscitarão contigo. Derrama a tua glória, Senhor. Traz uma convicção sobrenatural sobre essa geração, Pai. Em nome de Jesus, traz uma convicção sobrenatural sobre essa geração, meu Pai. Sim, Deus, traz-nos ideias novas. Abre a nossa mente, Deus. Sim, Paizinho, abre o nosso coração, Senhor. Sim, Senhor, eu creio. Aleluia, você crê nisso, meu irmão? Bata a palma para Jesus, então. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, toma um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa.